Bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, tá, pra dar aquela moral. E vamos embora pra gente poder falar sobre o Fluminense. A gente abre esse vídeo aqui falando sobre a Copa do Brasil, confronto contra o Vasco nessa quinta-feira. É bem verdade que você claramente já sabe tudo sobre esse jogo e etc, enfim. E isso é... E claro, porque quando a gente fala de Copa do Brasil, uma coisa que se convencionou aqui no Brasil foi se tratar da Copa do Brasil como a Copa dos Milhões, a Copa do Dinheiro. E eu mesmo, aqui você sabe, durante um bom tempo, eu sempre deixei claro aqui que, olha, Copa do Brasil não paga muito para times como o Fluminense, que habitualmente, né, não chega na final. A gente não chega numa final há mais de 20 anos, quase 20 anos, já chegamos em 2007. Então a gente não vinha chegando em final. Não dá pra gente entrar na Copa do Brasil falando de final, porque a gente não vinha chegando, né? E também não é um time de divisões muito inferiores que usufrui do início. Por quê? As grandes cotas da Copa do Brasil eram para um time semi-amador que se classificou vindo do campeonato de Roraima e vai jogar a primeira fase e receber R$1 milhão, né? Enfim, isso dá a tônica do tamanho do dinheiro e tal para essas primeiras fases, para os times minúsculos. E para os times grandes que vão para a final. Por quê? A cota da final da Copa do Brasil, só para você entender o tamanho da importância dessa classificação e depois o que a gente pode fazer com esse dinheiro. O Fluminense recebeu até agora na Copa do Brasil, isso vindo lá da primeira fase, tá? Não é nem que o Fluminense entrou naquela terceira fase, não. Vindo da primeira fase, jogando vários jogos, e vai para Marabá, e não é, Belém, Caxias do Sul, vai para Brasília, pega time de Goiás, enfim. Tudo isso, aquela campanha inteira, resultou o Fluminense, depois de eliminar também Inter e Bahia, R$24 milhões, tá? Mais ou menos isso. R$24 milhões para chegar à semifinal. Se o Fluminense jogar esses dois jogos contra o Vasco, tudo que ele vai ter jogado até agora, os dois contra o Vasco, os dois contra o Bahia, os dois contra o Inter, os dois contra a Aparecidense, o jogo contra o Caxias e o jogo contra o Águia, os 10 jogos até agora valeram ao Fluminense R$24 milhões. Esses 10 jogos valeram isso. Se o Fluminense ganhar e eliminar o Vasco, só para jogar a final e perder, o Fluminense ganha R$33 milhões. Então a Copa do Brasil ela paga muito para quem chega na final, né? E eu falei aqui o para perder porque o campeão leva 77, tá? Só para ter noção. O Fluminense ganhou por 10 jogos até agora R$24 milhões. Se ao final desses 10 jogos ele estiver na final, ele mais que dobra seu dinheiro. Isso se perder, afinal. Só por estar na final você recebe 33 milhões. Então, assim, é muita grana, tá? Esse jogo contra o Vasco tá valendo. E aí, cara, a gente começa a projetar o que fazer com esse dinheiro. Por quê? Se você pegar o orçamento do Fluminense lá no início do ano, boa parte do orçamento do Fluminense, pensando nos valores que o Fluminense pensava em arrecadar de premiação, que hoje é boa parte dos valores dos valores variáveis, né? É venda de jogador e premiação. O resto tá meio que ele já dentro do esperado. Arquibancada, sócio-torcedor, isso não são valores grandes, mas não são valores tão absurdos assim dentro do longo do ano numa variação. Isso quando acontece como a pandemia, que aí fecha o estádio total. Mas no geral, são valores ali... patrocínio também, o Fluminense já tinha o patrocínio da Superbet igual. Então, a grande diferença da temporada é nessa questão de premiação. E na questão de premiação, o Fluminense está positivo em todas elas. Isso porque o Fluminense, e é sempre bom quando vou falar de orçamento aqui, eu sempre destacar isso. Isso não é o que o Fluminense sentou no início do ano, virou pro Mano Menezes, pro Renato e pro Zubeldia e falou: faça isso, por favor, se você fizer isso, você tem êxito. Não. Isso é grana, é financeiro, é contabilidade, que é, se eu fizer isso daqui, eu consigo pagar as minhas contas. Se eu não fizer isso daqui, eu vou ter que vender um jogador para pagar as contas. É meio que isso, entendeu? A lógica. O Fluminense projetava final do Carioca, chegou na final. Tá aí. Projetava ser sexto no Brasileirão, foi quinto, foi melhor. Projetava ir para as oitavas de final e ser eliminado no Mundial, chegou até a semi. E esse a gente tá falando de um acréscimo grande de grana. O Fluminense projetava o que tá faltando é Sul-Americana, projetava quartas e chegou nas quartas.
Ah, Gabriel, então o Fluminense não projetava o título da Sul-Americana? Novamente, tô falando de grana. O Fluminense disse que, se ele chegar até as quartas da Sul-Americana, ele consegue pagar o que ele gastou. Entendeu? É isso. E na Copa do Brasil era até as quartas também. O Fluminense já tá na semifinal. Então o Fluminense já arrecadou mais do que esperava. O que pode ter acontecido também? O Fluminense gastar mais do que esperava. Né? Chega no meio do ano, faz uma ótima participação no Mundial, olha e fala: o Ganso teve miocardite que eu não projetava no início do ano, o Lescano não rendeu, eu vou pegar parte dessa premiação do Mundial que entrou a mais e vou torrar num Lúcio Acosta. E é isso. E aí, ou seja, já tá gastando mais do que esperava também, então não necessariamente esse dinheiro fica a mais pro ano que vem, tá? Mas o da Copa do Brasil é agora no final do ano. E esse é o que mais chama atenção. Esses 30 milhões de reais a mais aí, pelo menos, que podem entrar, e que a gente sabe que parte disso vai em premiação para jogador, né? O famoso bicho. Então, o Fluminense classificar contra o Vasco, uma parte desses 33 milhões, sei lá, vou imaginar que valores, sabe? 10 milhões vai ser dividido pro elenco, pro grupo, pros funcionários, etc. E aí o Fluminense fica só com parte desse dinheiro, mas ainda assim é uma boa grana. E que pode fazer com que o Fluminense vá ao mercado contratar jogadores acima do que a gente espera. E, novamente, eu tô falando só de vice-campeonato, não tô falando de título, tá? Título são 77 milhões de reais a mais. É um Nino quase a mais. Né? Estamos falando de jogadores como o Nino. Estamos falando do Fluminense no mercado um pouco mais voracidade. Ou até mesmo o Fluminense ir nas suas dívidas com um pouco mais, né? Um pouco mais feroz. Por quê? Se paga dívidas, diminui o percentual da galera da SAF que pode vir a comprar no ano que vem, se for aprovado. E mesmo, ou seja, mais dinheiro essa SAF tem que botar no futuro. Agora, e outro caso também. Mesmo que a SAF não compra, pagar dívida nunca é algo ruim. Nunca é algo ruim. Então, nesse ponto, esses 77 milhões, ou esses 30 milhões da semifinal são muito cruciais. Agora, a gente é melhor do que o Vasco para poder passar? Cara, isso é uma discussão. Viralizou um vídeo de uma menina. Eu até botar na tela. Não vou botar, não, pra também não gerar hate em cima dela, não. Mas na página da Copa do Brasil, postou 2 torcedores influencers, um de cada time, né? Fazendo mata-mata, né? Que é aquele fulano versus fulano, Fábio versus Lolo Jardim, PH versus Samuel Xavier e tal. E aí, o do Fluminense foi o Vitor Veríssimo, né? Na dele deu 9-3, se eu não me engano, pro Fluminense, e na da Vascaína deu 10-2 pro Vasco. Óbvio que, né, torcedor e etc. Mas isso me suscitou uma dúvida de quais são as unanimidades desse time. Nosso time é muito melhor do que o Vasco, porque você vai lá no Vascaíno, o time dos caras tá 7 derrotas seguidas em 8 jogos. O único que ganhou foi de um time morto que estava pronto para cair e o Abelão salvou na última rodada. Foi o 5-1 no Internacional, num jogo que caiu na tempestade. Então, assim, você vai lá conversar com o Vascaíno, ele vai falar que ele tem um dos melhores goleiros do Brasil, que o melhor lateral direito do Brasil é o dele, que a dupla de zaga com Robert Renan é uma das melhores do Brasil, que na volância eles têm o Cauã Barros, que vai estar na próxima Copa de 2030, que é um dos melhores do Brasil, que o Felipe Coutinho é um dos caras com mais técnica do Brasil, que o Andrés Gomes é um dos caras que mais corre no Brasil, e que o Ryan é o maior artilheiro do Brasil, e que o Nuno Moreira é o maior colonizador. Tudo é o maior do Brasil, assim, é uma torcida muito empolgada. E isso acaba inflamando a gente também por várias vezes. Então, eu não vou fazer aqui um cara a cara, porque, gente, eu tô com a camisa do Fluminense e eu só vou fazer isso pra Vascaíno dizer que eu sou clubista e pra Tricolor me aplaudir se eu falar alguma maluquice. Então, não é essa a minha pretensão. Mas a minha pretensão é racionalizar. Hoje, nesse momento de temporada, a minha avaliação é que não existe comparação em algumas posições. Pra mim, não existe comparação a respeito de Fábio e Léo Jardim. Pra mim, não existe comparação a respeito do Thiago Silva e de qualquer outro zagueiro que esteja do lado de lá. Para mim não existe comparação entre o René e o Lucas Piton tá lesionado. Não vou nem botar o Lucas Piton aqui não, mas esse daria polêmica. Mas entre o René e o Puma Rodrigues improvisado ou o Vitor Luiz. Para mim não existe comparação entre o Martinelli e qualquer um outro do outro lado. Como Barros e Hércules, talvez. Para mim hoje não existe comparação entre o Canóbio e o Andrés Gomes. Não existe. Não existe. Assim como, pra mim também, desculpa, não existe comparação entre o Ryan e o Everaldo. Se o Ryan jogar de centroavante. Né? Pra mim, aí você vai ter discussão. Os outros que eu não falei, tem discussão. Evidentemente que tem discussão. Talvez o Robert Renan e o Freitas
Talvez, né? Mas assim, desculpa, uma zaga que é a zaga mais vazada do campeonato, por mais que o Robert Renan não tenha jogado o campeonato todo, mas uma zaga que é a mais vazada, uma das mais vazadas do campeonato também, né? Vamos com calma também aí, né? Mas assim, claro que o Samuel Xavier e o Paulo Henrique tem discussão, gente. O Paulo Henrique não tá na seleção brasileira porque o Carlo Ancelotti é Vascão. Não. Calma lá. É óbvio que Nuno Moreira e Serna, se você pega a temporada dos dois, é óbvio que tem discussão, né? A temporada do Serna é excelente. Mas a fase recente, talvez o Nuno... Então assim, e Diniz, Zubeldia, eu vi muito pouco do Zubeldia pra poder dizer que ele é pior que o Diniz. Então assim, o momento, né? Um perdeu 7 de 8, o outro ganhou 8 em casa seguidas. Até tô perdendo os números do Zubeldia de cabeça. Tomou um gol. Pegando a sequência de Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Mirassol, Bahia. Então, nesse momento não tem comparação. Então, esse é o ponto que eu quis colocar. O Fluminense é favorito. Pra mim, o Fluminense entra nessa semifinal como favorito. Só que o fato de ser um clássico e até o fato de ser o Diniz do lado de lá, que é um treinador muito 880, nivela um pouco. Mas o Fluminense entra nessa semifinal sim como favorito. E eu acho que o torcedor do Fluminense não querer falar isso é muito mais por uma zicar, por alguma superstição, e é ok, cada um com a sua. Não é soberba nenhuma falar isso. Num determinado momento desse percurso aí, porque esse jogo tá decidido desde setembro, o Vasco foi favorito para esse confronto. Você pega ali o finalzinho do mês de outubro, mais ou menos, iniciozinho de novembro, naquele momento, se o jogo fosse ali, o Vasco era favorito. O Vasco vindo de várias vitórias seguidas, o Fluminense com desempenhos muito ruins, principalmente contra o próprio Vasco, inclusive. Ali naquele momento mas o futebol é fluido, né? E se nesse jogo vai, o Vasco vai na quinta-feira e mete 2-0? O Vasco é favorito, gente. Calma lá. Favorito não quer dizer que vai ganhar, não. Né? É sempre bom lembrar essa parte. Agora, pro ano, eu achei interessante, porque eu falei do dinheiro, né, e acho que vale finalizar com isso aqui. Eu falei de contratação, de ter dinheiro e etc. E viralizou um vídeo do Thiago Leifert, no canal dele, lá, o Thiago, onde ele falava sobre... Eu vou rodar o vídeo. É 1 minutinho de vídeo aí, você consegue ver e depois eu comento. Vai saber dizer. Bom ponto. Mas fora ver, jogar, né? fora jogar, a missão é a Copa. Para todos nós aqui, a missão é a Copa do Mundo. Fora jogar num time que depende demais de você. Talvez fosse melhor para a saúde do Neymar, pensando na missão Copa, jogar num time que não dependa tanto dele. Não sei. Gente, e vocês falam, propostas vão chegar, caiam na real, vai chegar, vão chegar. Ele é caro, mas ele tem 6 meses, ele já tá rico, ele pode pedir menos, ele pode ajustar o salário, ele pode fazer um contrato de produtividade, um monte de coisa pode acontecer. Tem várias formas de você ser criativo no contrato. Então não se apega a esses influenciadores do mal aí, essas opiniões que o Neymar acabou, esquece isso aí. É o Neymar. Propostas vão chegar. Só que para a saúde dele, talvez seja melhor jogar num clube que não dependa tanto dele e que tenha um excelente departamento de fisiologia e de fisioterapia e de nutrição e... Pensando... Fluminense. Então, até perguntaram pro Ganso ontem na Zona Mista. Fluminense é uma opção muito boa. O Mário quase levou o Neymar por um mês pro Mundial. Qual que é só a minha visão sobre isso, tá? Já dei algumas opiniões aqui sobre Neymar no Fluminense. É óbvio que essa reta final dá uma moral grande pra ele, apesar de terem sido, né, os grandes jogos terem sido justamente contra times que no final das contas já estavam rebaixados. Cara, tudo que o Thiago Leifert falou pode fazer sentido pro Neymar. O Fluminense seria o melhor lugar pro Neymar, talvez hoje. Ele seria bem recebido pra cacete, teria muita moral. Não é um super time brigando por todos os títulos, né? Que ele fosse ficar no banco, por exemplo. Ele provavelmente teria moral suficiente para ser titular com bons jogadores ao lado dele. Um departamento médico e principalmente de fisiologia, né? Alô Filé, que é espetacular, é referência no Brasil e no mundo. Um CT de muita qualidade. Uma cidade muito interessante de se morar, né? Só que isso é pro Neymar, pro Fluminense, né? Se tem uma coisa que eu não caio mais, e me admira até o Thiago Leifert caindo nisso, é esse negócio de o jogador já tem muito dinheiro, ele pode assinar um contrato mais barato. Pô, se ele não fez isso pro Santos, irmão, se ele não fez isso pro Santos,
um mês de salário dele no Santos, ele pega, além do salário, que é um salário alto, ainda pega percentual de uma série de empresas que botaram a marca na camisa, porque o Neymar está lá, tá? Então ele não tá ganhando um salário mínimo no Santos, que é o clube da vida dele, por que eu vou achar que ele vai fazer isso no Fluminense? Entendeu? Então, assim, hoje, na verdade, eu não vejo muito o Neymar agregaria no Fluminense, mas eu acho que os contras ainda são maiores do que os prós. Essa é a minha visão. Se inscreve, deixa o like, até a próxima, valeu.